dar continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo e agora nós falaremos de condições de contorno. Então, uma das primeiras, né, e mais importantes previsões das equações de Maxwell, né, uma das previsões que Maxwell fez foi justamente a das ondas eletromagnéticas, né? E a gente, bom, se a luz é uma onda eletromagnética, né? Então, né, a gente pode concluir que a partir dessas soluções das equações de Maxwell, a gente deve ser capaz de nos fenômenos da ótica, né? Naqueles fenômenos que nós já conhecemos, né? De reflexão, refração. E para fazer isso, a gente vai chegar nesses resultados partindo das condições de contorno, né? Para os campos eletromagnéticos. Então, nós já mostramos que anteriormente, em aulas anteriores, que da lei de Gauss, nós chegamos à equação, a condição de contorno da componente normal, né, do campo elétrico. Então, o vetor de deslocamento elétrico era εe, né? Você tinha que fazer integral numa superfície gaussiana entre dois meios, né? E aí esse resultado aqui, para o nosso caso, é zero porque é livre de cargas, né? Isso aqui errou, só que isso daqui vai ser igual a zero porque a gente está no meio livre de cargas livres, né? Um meio sem cargas livres, né? Ok, então se eu pensar em dois meios, um meio left e um meio right, o que eu vou ter posso colocar aqui uma superfície gaussiana, né? E aí faço essa espessura aqui para zero, né? Então o que vai interessar são os campos que vão estar aqui nas faces, né? E aí que a gente consegue mostrar, obviamente aqui o campo, isso é fácil de demonstrar, né? O que a gente vai mostrar é que a componente normal o vetor de deslocamento elétrico normal do lado esquerdo é igual ao vetor de deslocamento elétrico normal do lado no meio direito da interface. Então tem dois meios aqui, o meio L da esquerda e o meio R da direita. Ok? E aí a gente já fez esse cálculo várias vezes, né? Você pode ver em vídeos anteriores, né? Na verdade, que a diferença daria a densidade de carga, mas no caso a densidade de carga é igual a zero, então vai dar igual aqui, justamente porque o divergente é igual a zero. Ok? Daqui eu concluo que o epsilon do meio esquerdo, né, a permissividade elétrica do meio esquerdo vezes o campo normal do lado esquerdo tem que ser igual ao epsilon do lado direito vezes o campo normal do lado direito. Então essa é a equação que a gente tem de contorno entre dois meios para a componente normal do campo. Para a componente normal do campo magnético é idêntico, né? Só que agora a gente vai usar a lei de Gauss do campo elétrico. Isso aqui sempre é verdadeiro, né? E aí é idêntico, né? O mesmo raciocínio. Aí você pode fazer aquela integralzinha, né? Integrar uma superfície gaussiana. Isso aqui é uma superfície gaussiana, né? Isso aqui é uma superfície
gaussiana. A gente já fez a dedução das condições de contorno várias vezes, né, em aulas anteriores. Então, só você ver aí e lembrar. Bem simples, né? Aí você chega no final que o B normal do lado esquerdo é igual ao campo magnético normal do lado direito. Ok? E a gente tem agora as condições para a componente tangencial. Para a componente tangencial, a gente vai usar essa equação aqui, rotacional do campo elétrico é igual a menos a variação do campo magnético com o tempo. E aí, se você integra isso num caminho fechado, numa superfície, né, e usa o teorema de Stokes, você vai ter que a integral de linha do campo elétrico é igual à derivada temporal do fluxo magnético. E aí é um problema parecido, né? Exatamente esse mesmo desenho, só que aqui não vai ser mais um volume, né? Não vai ser uma superfície gaussiana aí. Aí vai ser um caminho fechado, né? Esse caminho fechado a gente chama de uma amperiana, né? Então isso aqui é uma curva fechada, ou seja, uma curva amperiana. E aí quando eu faço a integral nessa superfície aqui, né, aí já não tem mais isso aqui. Na curva amperiana, que eu vou ter vou fazer uma integral assim, né? Vou fazer uma integral, faço a circulação, né? Aí essa integral de superfície vira uma integral de linha fechada, né? E aí, o que a gente conclui nesse caso? Nesse caso de cima, vai virar uma integral, né? Eu vou ter que a integral de superfície de D fechada, aí no lado é zero, só tem essas duas áreas aqui, né? Ela no caso aí é igual a zero, né? Então aí fica obviamente dNLA menos dNRA igual a zero, né? Onde A é a área dessas faces aqui. Imagina um cilindro aí, né? Onde aqui são as faces circulares e aqui é a lateral. Ok, aqui o que vai acontecer é que eu vou ter uma integral, né? Tem um caminho fechado aqui. Aqui eu tenho uma superfície gaussiana S, né? Então vou fazer uma integral nesse caminho fechado de E dl, né? Isso tem que ser igual ao quê? Menos a derivada temporal da integral de BDS, né? Porque eu vou integrar na superfície, nessa superfície aqui, né? Que é uma superfície aberta. E aí, isso equivale a essa integral de linha fechada. Aqui eu vou ter então isso aqui vai dar a componente tangencial, porque agora são as componentes tangenciais que eu vou ter aqui. Então vai dar a componente tangencial do lado esquerdo. Essa distância aqui é a mesma, né? Posso fazer um retângulo. Então vai ficar digamos aqui L, digamos que essa distância aqui L é o lado esquerdo aqui, tá? Essa distância aqui Lzinho é a altura esse pedaço aqui, esse tamanho. Então vai ficar L menos ET do lado direito vezes esse L. Só que do lado direito
vai dar menos o campo. Como é muito pequeno aqui, porque o epsilon, a largura vai para zero, ele pode ser tomado como um campo uniforme, vezes essa área aqui, né? Vou chamar de S, essa área. Só que como o epsilon vai para zero, isso vai para zero, né? Pois S tende a zero, pois epsilon tende a zero. Então vai dar zero, e isso implica que o ET L é igual a ET R, né? Eu corto o L. Então, por enquanto, a gente tem essas condições de contorno aqui, né? A gente tem essa aqui para componente normal. E essa aqui para componente tangencial. No caso do campo magnético, é a mesma coisa, né? Só que a equação já não é mais essa. Quem vai ser a equação? A equação é que o... Vamos voltar lá em cima, voltar para as equações de Maxwell. Agora é o rotacional do campo magnético, né? Tá aqui, o rotacional do campo magnético, ou campo elétrico, o rotacional do campo magnético, como é sem correntes livres, é igual a μ epsilon derivada de E com relação a T. Então aqui vai ser então lei de Ampère, né? A lei de Ampère diz que existem duas maneiras de produzir campo magnético, né? Você pode produzir campo magnético usando uma corrente de deslocamento, que é essa aqui, ou pode usar uma corrente de condução. Só que aqui vai ser zero. Por quê? Por que é zero aí? Não há correntes livres nesse caso, né? Correntes de condução, correntes livres. Então daqui eu concluo, percebe que é exatamente a mesma coisa que a gente fez agora, né? Então quando eu integrar vai dar o mesmo resultado, é só trocar E por B e o B por E, só que vai ter esse μ epsilon aqui. Então vai ser... Então vai ser o que? B T L. Quando eu fizer essa... Bom, se o meio tem permeabilidade, na verdade eu deveria deixar essa permeabilidade aqui embaixo, né? Porque o lado esquerdo e o lado direito não necessariamente tem a mesma permeabilidade. Então posso reescrever assim. Ok, agora estamos correto. Então, como não necessariamente eles têm a mesma permeabilidade, né, os dois meios, a gente escreve dessa maneira aqui. Eu vou colocar isso aqui um pouco mais aqui para baixo. E aí agora eu posso escrever aqui, ó. Aqui é igual a BTR. Opa, faltou colocar sobre o Mi, desculpa. Então vai ficar BTL sobre o Mi L é igual a componente tangencial do lado direito, componente tangencial do campo magnético do lado direito sobre Mi do lado direito. Ok? Lembra que quando a gente está lidando com materiais magnéticos, a gente tem que usar o campo magnético auxiliar. Quando a gente está lidando com materiais elétricos, a gente tem que usar o D, né? Ok,
E agora nós faremos um exemplo, que é o exemplo simples aqui de incidência normal. Incidência normal. Então imagina que eu tenho aqui o plano, né? O plano, digamos que isso aqui seja o plano XY, tá? Eu estou olhando ele de lado. Então ficaria assim, né? Aqui, digamos, é o eixo X. Aí bem aqui é o eixo Y. Aqui não está entrando, na verdade, está saindo da página. E aqui eu tenho o eixo Z. Então, a incidência vai ser normal. Então, eu tenho aqui uma onda incidente. Essa onda aqui, então, vai ter o meu campo incidente, né? Campo incidente. Aqui eu vou ter um campo que vai ser refletido. Então uma parte da onda é refletida de volta. E uma parte da onda é transmitida. Eu vou ter uma parte da onda sendo transmitida. Ok? Então tem uma onda incidente, uma onda refletida e uma onda transmitida. Vamos supor que a frequência dessa onda é uma frequência ômega. E aí todos vão ter a mesma frequência ômega. Então o que eu tenho é que quem é o campo do lado, é o lado esquerdo, que é o lado direito. O campo do lado esquerdo vai ser o campo incidente mais o campo refletido. Considerando os vetores de onda para a direita, K, L, então eu vou ter o vetor aqui, KL, e na direita, na esquerda, KL, e na direita, KR, meu vetor de onda, né? E aí eu posso dizer então que o meu incidente, ele vai ser igual a um E1 a 1,01 cosseno, ou seja, componente x, né? E vai ter uma componente x e uma componente y, né? Ômega t menos KLZ. Bom, e agora, o meu E02 simplesmente quer dizer a amplitude da onda refletida, né? Para não... Deixa eu ver aqui, vou chamar aqui de... Deixa assim, agora esse E02 não significa componente Y, é componente X também. O campo magnético, o campo elétrico está na componente X. Significa só que ele ele tem as informações da onda refletida, né? Então aqui vai ser mais. Isso aqui é a minha onda refletida. E pro lado direito, o campo simplesmente vai ser o campo transmitido.
E o campo transmitido, ele tem também um 0,3, que tem todas as informações desse campo, né? Amplitude, fase. E o versor dele é um versor X, né? E aqui é um versor, na verdade, que está em X e em Y, né? Na verdade, não necessariamente está em X, né? Então aqui é cosseno de ômega t, ou seja, que tem a polarização também, né? Então ele dá todas as informações aqui de amplitude, fase e polarização. Cosseno de ômega t mais KRZ, ele está indo para a direita, né? Essa onda aqui está indo para a direita. Bom, como a incidência aqui ela é normal, então o campo elétrico ele incide assim, né? Então só existe componente tangencial do campo elétrico, né? Então aqui o campo elétrico, ó, ele está tangencial, esse campo elétrico aqui, ele é aqui, ó. Ele é tangencial a X, tá? Na direção X exatamente, né? Mesma coisa aqui, né? Então, todas as componentes de campo, incidente, refletido, como a incidência é normal, não existe componente normal. Todas as componentes são tangenciais. Então, vou botar aqui, como a incidência é normal, todos os campos elétricos são tangenciais. Isso significa que, portanto, em Z igual a zero, que é onde eu tenho a condição de contorno, o que eu vou ter em Z igual a zero? Eu vou ter que o E do lado esquerdo vai ser quem? Em Z igual a zero, o que ele vai dar? Ele vai ser a soma, né, do incidente e do refletido. Então ele vai ser isso daqui mais isso daqui. Deixa eu trazer mais para cá. E aí, nesse caso, o Z igual a zero. Bom, além disso, né, eu posso considerar também isso daí no tempo t igual a zero, né? Então, posso fixar o tempo igual a zero, ou seja, em z igual a zero e t igual a zero, né? Como ele é constante, ele não depende do t. Então vai ficar cosseno de zero aqui. Mais 0,2 né? Então se eu tenho aqui, digamos, E de ZT, aqui vai ser de 0, 0. Cosseno de 0, só que cosseno de 0 é 1. Então,
do lado esquerdo, no tempo zero, do lado esquerdo da fronteira, eu tenho o E0, que esses dois vetores fixos, né? Constantes. Agora, do lado direito, o que eu vou ter? Do lado direito, eu só tenho esse aqui, né? Então, do lado direito, eu vou ter... deixa eu colocar isso aqui um pouco para a direita. Então, isso aqui vai ser em 0, 0. Vai ser igual a cosseno de zero aqui também. Só que o cosseno de zero é 1. Então isso dá E03. Só que a componente da esquerda, ela é tangencial, né? Porque só existe componente normal. Então isso implica o fato da componente tangencial esquerda ser igual à componente tangencial direita, implica então que o EL00 é igual ao R00. Isso implica então que o E01 mais o E02 é igual ao E03, né? Então a gente chega nesse primeiro resultado aqui. Ok, por outro lado, a gente tem campo magnético, né? E do campo magnético, a gente vai ter a mesma coisa, né? Se a gente voltar nas condições de contorno, o campo aí, como é incidência normal, só tem componente tangencial, né? E aí, no caso, a componente tangencial é isso aqui, né? Do campo magnético. Então, para o campo magnético, pelo mesmo motivo, né? Que a mesma coisa se repete. Vou dar uma pausazinha aqui, ó. E aí eu já começo com o B. Vou fazer o B. Aí depois eu uso aquele mesmo raciocínio lá. Agora, para o B, o que a gente vai ter? A gente viu o BT L sobre ML é igual ao BT R sobre MR, né? Então, isso implica que do lado esquerdo tem que ser igual aí do lado direito, né? E é o mesmo raciocínio, a mesma coisa, tá? A única diferença é que, como nós vimos, né? Vou colocar, a gente viu que também nós vimos que K vetorial E era igual a ômega B. Ou seja, quem é o B? Isso quer dizer que o B é K vetorial E sobre ômega, né? Então essa é a fórmula do B. E aí a gente junta com essa questão do Mi, e aí a gente vai ter a mesma coisa, né? O B incidente, campo magnético incidente, ele vai ser quem? O K sobre ômega
vetorial. Quem é K sobre ômega, né? Vou só fazer os cálculos, né? E depois eu venho para essa questão da condição de contorno, né? Então eu vou tirar isso aqui primeiro. Eu vou só fazer os cálculos e depois eu vejo essa questão da condição de contorno. Vou fazer a mesma sequência que a gente fez para o campo elétrico. Só que a gente viu que o K sobre o ômega, ele simplesmente vai ser... Quem é o K? O K é o número de onda vezes o versor da direção K, que é o versor Z. A onda está se propagando na direção Z. Então o versor é o próprio Z chapéu. Então K é o número de ondas vezes Z chapéu sobre ômega vetorial E. Só que K sobre ômega, a gente já viu, é o inverso da velocidade, né? Então isso aqui vai dar 1 sobre V, Z chapéu, vetorial E. Só que o inverso da velocidade é a raiz de epsilon mi. Então vai dar raiz de epsilon mi Z vetorial B. Então o que a gente pode concluir aqui é que quem é o B incidente? O B incidente é raiz de epsilon L mi L, né, para o lado esquerdo, Z chapéu vetorial, ou P não, vetorial é, desculpa. O E, que a gente já viu que é o E01 cosseno de ômega T menos KLZ, né? Que é simplesmente o E incidente, né? Bota aqui o E incidente. A gente também viu que o B refletido, ele vai ser quem? Bom, ele está na direção negativa de Z, né? Então, o versor dele, então ele é menos, né? Porque ele está na direção negativa, epsilon L, mi L, Z vetorial E 0,2 cosseno de ômega T, né? Isso aqui, o menos jogo para fora, mas tem um menos aí, né? Mais KLZ. É obviamente que o B do lado esquerdo, aí não tem condição de contorno nenhuma, né? Do lado esquerdo é só somar os campos. Do lado esquerdo eu tenho o campo total o campo total do lado esquerdo é a soma do campo incidente com o campo refletido. Então o campo magnético do lado esquerdo vai ser, posso tirar a evidência, né? Isso daqui epsilon L mi L, né? E aí eu posso fazer Z vetorial, e aí E01 cosseno de ômega T menos KLZ, que eu posso dar uma encolhida, né? E aqui menos E02 cosseno de ômega T mais KLZ. E é isso, ok? Eu tenho o B do lado esquerdo. O B do lado direito, ele simplesmente é o campo magnético transmitido. E o campo magnético transmitido simplesmente é raiz de epsilon R, mi R, Z vetorial E03 vezes o cosseno de ômega T menos KRZ. Então é isso que a gente vai ter, né?
Então ele está indo para a direção para a direita, então é ômega t menos KRZ. Ok. E é positivo porque ele está indo para a direita, né? Então, só que a gente pode fazer o quê? A gente pode ver que em Z0 e T igual a 0, eu vou ter o quê? Que B, a componente tangencial do lado esquerdo sobre o Mi do lado esquerdo, permeabilidade magnética do lado esquerdo, é igual ao campo magnético do lado tangencial do lado direito sobre a permeabilidade magnética do lado direito. E aí eu não vou repetir porque é tudo igualzinho os cálculos, né? O que você vai ter? Você vai ter então que o B do lado só tem componente tangencial, né? Não tem componente normal, né? Porque a incidência é normal. Com incidência normal. Se a incidência é normal, só tem componente tangencial. Então quer dizer que, como só tem componente tangencial, o BR, vou ter que o BR sobre, aí em 00, quem vai ser o BR? O BL em 00. O BL em 00, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 1, né? Então eu vou ter raiz de εL μL Z vetorial E01 menos E02 coloca para baixo que não vai caber mais que o resto. Isso aqui tudo sobre μL, e aí do lado direito eu tenho esse aqui, né? Só que esse aqui vai ser igual a 1. Então vai ser εR μR Z vetorial E03 sobre μR. E aí, isso aí vai ser igual a quê? Isso vai ser a raiz de εL sobre μL Z vetorial E01 menos E02. E aqui eu tenho raiz de εR sobre μR Z vetorial E03. E aí eu posso tirar, né? Jogar esse Z aqui para fora. E jogar isso aqui para dentro. E aí, obviamente, que eu posso cortar isso daqui, né? E aí, no final das contas, o que eu tenho é que raiz de εL sobre μL vezes E01 menos E02 é igual a raiz de εR sobre μR E03. Ok. E aí, se a gente voltar mais aqui, né? A gente viu lá a impedância, né? Lembra que eu falei que a impedância tem esse papel importante para calcular a reflexão, né? E transmissão quando eu saio de um meio para o outro. Então nós vimos que quem era a impedância? Era
raiz de mi sobre epsilon, né? Então posso dizer que aqui eu posso colocar aqui E01 menos E02 é igual a esse que eu passo para o outro lado, vê que ele é 1 sobre a impedância, né? Então ele passa a impedância de L. E aqui também é o inverso da impedância do lado direito. Então aqui impedância do lado direito é 0,3. E aí eu posso montar um sistema, né? Então, montando um sistema, a gente já tinha essa condição aqui, né? Então vou pegar essa condição aqui. Então você vê que é importante na hora de estudar essa questão de reflexão e transmissão, levar em conta a impedância, né? Então a impedância é importante, porque quando eu caso a impedância, a reflexão ela é desprezível, pequena, né? E quando a impedância está muito descasada, né? A reflexão é muito alta. Então a gente vai ver isso. Então, eu vou copiar isso aqui, né? Então aqui eu vou colocar, temos um sistema. Como é esse sistema? É isso daqui. E aqui, isso aqui eu deleto, né? Lembra que a primeira equação era essa aqui que era mais. Então a partir desse sistema, eu posso simplesmente somar, né? E aí somando, a gente encontra o que? Vai cancelar aqui. E aí 2 é 0,1 é igual a 1 mais eta L sobre eta L sobre eta R, isso vezes E3. Então a gente tem que eu posso, primeira coisa que eu posso reescrever aqui, né? 2 é 0,1 e aqui eu posso escrever eta R, passo multiplicando e somo, né? Então fica o eta L mais eta R, soma das impedâncias, sobre a impedância do lado direito, né? E aí, então a gente pode, aqui é 0,3, então eu posso dizer que o campo fixo aqui, né, refletido, ele é 2 impedância refletida, né, por transmitido, ó, sobre a impedância transmitida, a impedância do lado esquerdo, mas a impedância do lado direito, né? A impedância do lado direito, aqui não é refletida, aqui é de lado direito. Então quer dizer que, percebe que o que é transmitido é proporcional à impedância, né? Quer dizer, quanto maior for a impedância aqui do lado direito, né, mais ele vai transmitir, porque essa aqui é a onda incidente, ó. Então quanto maior for a impedância do lado direito, mais ele transmite, né? Ok? Só que, na verdade, né, para eu analisar, o que eu preciso ver, a condição de máxima transferência ocorre quando, na verdade não é essa a condição de máxima transferência, né? A condição de máxima transferência ocorre quando a reflexão é igual a zero, né? Então vamos tentar ver isso daí.
Antes disso eu preciso saber quem é o refletido, né? Eu não calculei. Então eu vou pegar o sistema de novo aqui. E vamos fazer esse cálculo agora. Vamos pegar o sistema de novo. Tem que ter cuidado quando a gente for analisar as coisas. A gente pode chegar numa conclusão errada, né? Tem que analisar com calma. Na verdade, a máxima transmissão ocorre quando a reflexão ela é nula, né? Então é isso que a gente quer encontrar agora. Então é só trocar o sinal de todo mundo aqui, ó. Troco o sinal. Porque agora eu não quero que apareça o E3, né? Então, se eu não quero... na verdade, o que eu quero agora é relacionar E1 com E2. Então, nem precisaria fazer nada disso, né? Bastaria eu pegar essa equação aqui. Então, não precisa fazer isso, fiz errado aqui, ó. Porque o E2 eu tiro direto daqui, ó. Bom, basta dessa equação. Quem é o E2? É só pegar esse E1, passa para o outro lado, subtraindo. E aí só substituir, ó. Então E02 vai ser quem é o E3. O E3 está aqui, ó. E já é dado em termos da onda incidente, né? Ok. Menos E01. Então, E02 vai ser igual a... Passa multiplicando e subtrai, né? Então vai ficar 2 eta R menos eta L menos eta R sobre eta L mais eta R. Isso vezes E01. Então quer dizer que o E02 vai ser igual a eta L, no caso é eta R, né? Eta R menos eta L sobre eta L, eta R mais eta L vezes E01. Ok, então a onda transmitida, no caso a onda refletida, desculpa, que é o E2 é da onda refletida, ele é dado para essa expressão em termos da onda incidente. Aí o que é interessante aqui? Condição para que a onda seja completamente transmitida. Você tem que ter o casamento de impedância, né? O eta R, a impedância do lado direito tem que ser a impedância do lado esquerdo. Que isso implica que o E2 é igual a zero, né? E aí aqui vai ser 2 eta L, aqui vai ser 2 eta R, né? Vai dividir, aqui na fórmula vai ficar 2 eta R, isso implica então, vai ficar 2 eta R sobre eta R, que é 1. Isso implica que toda a onda é transmitida, né? A onda incidente é completamente transmitida. Então, percebe que é aquela mesma condição que a gente já tinha estudado lá, quando a gente fez aquela lista, né? É a condição de casamento de impedância. Quando ocorre o casamento de impedância entre as duas superfícies, você ocorre a transmissão máxima, né? Nada refletido. Parece com aquilo que a gente tinha estudado lá já em circuitos, né? A condição de casamento de impedância é a condição de máxima transferência de potência. Ok.
Como é que isso ficaria se eu se eu tiver um material magnético, né? Então, vou colocar aqui. O que aconteceria para materiais magnéticos, né? Para para materiais não magnéticos, né? Desculpa, não magnéticos. Se os materiais são não magnéticos, é um dielétrico não magnético, então o μ vale 1. Então, nesse caso, a gente tem muitos materiais, né, que não são magnéticos. Então, o N, eu teria aqui o índice de refração. N não é o eta, tá? O índice de refração N vai ser quem? Raiz de epsilon μ. Ele vai ser o que agora? Raiz só de epsilon, né? E aí, se eu pego as expressões que a gente encontrou, quem é onda refletida nesse caso? Então, o campo refletido, ele vai ser não confundir o eta com N, tá? Que é aquela letra grega eta, né? Qual a relação entre eta e o coeficiente e o índice de refração? Bom, eu sei que o eta, que é igual a raiz de μ sobre epsilon. Agora que vai ficar o quê? Vai ficar o μ aqui é 1, porque não tem, é o meio, esse meio é o meio não magnético, né? Então aqui daria epsilon. E aí eu teria o quê? Na verdade, aqui seria μ0, né? μ0. De qualquer forma, eu posso jogar ele aqui para fora, né? Então aqui daria μ0, um meio não magnético, a permeabilidade é a permeabilidade do vácuo, né? Que é aquela 4π vezes 10 menos 7. Então aqui daria raiz de μ0, né? E então aqui daria raiz de μ0 sobre raiz de epsilon, raiz de μ0. Ok? Só que raiz de μ, então daria raiz de μ de epsilon μ0, índice de refração. Então fica assim mesmo, né? Ficaria aqui vamos fazer o seguinte, deixa eu fazer com calma aqui. Pera lá, essa parte aqui não. Aqui ficaria μ0, μ0. E aqui é epsilon μ0, né? Porque no caso índice de refração, quem é a impedância? É μ sobre epsilon. Só que no caso aí é o material não magnético. Então o μ é a permeabilidade do vácuo. Então ficaria μ0 ao quadrado e aqui epsilon μ0. Raiz. Só que raiz de μ0 é μ0
E raiz de epsilon μ0 seria o índice de refração nesse caso. Então, essa equação ficaria aqui como? O μ0, tiro em evidência, né? Aqui daria 1 sobre o índice de refração do lado esquerdo, do lado direito, desculpa, menos 1 sobre o índice de refração do lado esquerdo. E aqui o índice de refração do lado 1 sobre μ0 vezes o índice de refração do lado direito menos, né, o índice de refração do lado esquerdo. Isso vezes é 0, 1. Então, o campo refletido, ele seria o quê? O campo refletido, posso cortar, né, esses μ0 aqui e posso multiplicar tudo por índice de refração L, índice de refração R, em cima e embaixo. Então a gente teria N L menos NR sobre N L mais NR vezes 0, 1. Ok? E a outra equação, que é a da onda transmitida, o que daria? Eu teria μ0 sobre aqui índice de refração R, 1 sobre índice de refração L e 1 sobre índice de refração R. Multiplico tudo por NR, NL, multiplico por NR, NL, lembrando que na verdade aqui era μ, né? μ0, μ0, μ0. E aí, e divido tudo por μ0. Então, no final, eu vou ter que o E0, 3A, o campo transmitido, é igual que 2, índice de refração do lado esquerdo, né, onde a onda está incidindo, do meio em que a onda incide, pelo N R do lado direito, ou seja, onde a onda é transmitida, pelo índice de refração L, onde a onda incide. Isso aqui é 0, 1. Ok? Então, isso aí que a gente tem. Essas seriam as fórmulas para onda incidente. Agora a gente tem a onda que incide de maneira oblíqua, né? Então, vou colocar aqui um outro exemplo. Esse exemplo agora é de incidência oblíqua. E nesse caso, a gente já vai considerar que o material é um material não magnético, né? Ou seja, a permeabilidade magnética dele é a permeabilidade magnética do vácuo, né? Bom, o vídeo já ficou longo, eu vou deixar para fazer esse exemplo de incidência oblíqua no próximo vídeo. E é isso.